Então, a Bíblia, ela tem várias ordens, mandamentos, não é verdade? Mas quando nós tratamos aqui a respeito de ordenanças, nós estamos falando aquela ideia dos símbolos, dos rituais instituídos por Cristo e que ele deixou como regra para a igreja. Então, as pessoas acabam muitas vezes colocando mais ordenanças, mas biblicamente quantas ordenanças nós temos? 2. A primeira é o batismo e a segunda é a ceia. Então lembrem que a gente viu que essas são símbolos de uma realidade espiritual, não é verdade? A gente viu que o batismo nas águas, ele é um símbolo visível de algo que aconteceu internamente, de algo que aconteceu de maneira invisível. Por isso que quando uma pessoa não entende a respeito do que é a igreja, a respeito do quem é Cristo, e ela for batizada, o batismo não tem valor. Por quê? Porque ela simplesmente fez um ato ritualístico, né? Ela foi lá, ela se batizou porque ela entendeu que era uma ordem, mas ela nunca entendeu de fato o que representa o batismo, que nós falamos aqui. É a ideia de morrer e ressuscitar com Cristo. Então, a gente entende o Evangelho e a gente entende que não é mais a gente não é nosso, nós não somos mais propriedade nossa. Esquisito isso, né? A Bíblia diz que nós não vivemos mais para nós, se nós estamos em Cristo. Mas a partir do momento que nós cremos, nós passamos a viver para Cristo. Então isso é fácil de ser repetido, mas é difícil de ser vivido. Porque é muito fácil confessarmos com a boca, mas o nosso coração estar longe disso. Por isso que é natural, é importante que a igreja hoje, igrejas sérias, elas tenham alguns critérios de batismo. Elas tenham alguns critérios de membresia. Então, quando uma pessoa se batiza, ela praticamente já está inserindo-se ou sendo inserida no corpo visível de Cristo, que é a igreja local. Então, por isso que a Igreja Bíblica Luz do Mundo, ela tem cuidado em relação ao batismo. Ah, mas quer dizer então que o Novo Testamento ele fala que a pessoa precisa esperar 2 anos para ser batizada? Não. Mas nós precisamos lembrar que o selo do batismo no Novo Testamento era a morte. Você confessava Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir daquele momento você estava sofrendo risco de vida. Então esse talvez fosse um selo válido, e mesmo assim não era garantido, né? Porque nós, no fim das contas, nós podemos fazer tudo bem certinho, da melhor forma, arrancando uma confissão de fé robusta, explicando as doutrinas básicas, e mesmo assim talvez essa pessoa Deus não tenha convertido ela de fato. Mas aí é com o Senhor, né? Nós como igreja devemos ter nossos critérios, enxergar os frutos, né? Porque uma pessoa que diz que está em Cristo, ela deve andar como ele andou, obedecendo a Deus. Isso é um dos frutos de um novo nascido, um novo convertido, um crente. E aí a gente falou também a respeito da ceia semana passada, e nós vimos que a ceia tem um propósito tríplice. Ou seja, o propósito da ceia ele é demonstrado em 3 características. A primeira era a comunhão. Então nós ceamos como igreja para termos comunhão com o corpo. Então por isso que você não ceia sozinho em casa. Esse é um ato, esse é um ritual que Jesus instituiu para ser feito em comunidade. O segundo que nós falamos é a comemoração. Nós celebramos o que Cristo fez por nós. Então, vão ser 3 Cs, ou na verdade 4. Ceia, comunhão, comemoração e a última, comunicação. Qual a ideia da comunicação? Façam isto até que ele volte. A ideia de comunicação é que quando nós fazemos a ceia, nós estamos falando às pessoas, nós estamos proclamando o evangelho através de um ato ritual, certo? Então, ceia. Para que a ceia? Para comunhão, para comemoração
e para comunicação, ok? Nós também falamos, lembram daquela passagenzinha um pouquinho difícil de 1 Coríntios capítulo 11, que diz que nós não devemos comer indignamente a ceia, tomar da ceia indignamente? Vocês lembram? Nós desvencilhamos isso, né? A gente tem muitas vezes várias ideias. O que é cear indignamente? Passa pela nossa cabeça estar em pecado, passa pela nossa cabeça não entender a ceia. E tudo isso pode estar incluído, mas era principalmente o quê? Não levar os irmãos em consideração, desprezar os irmãos em Cristo ao cear. Esse era o propósito, esse era o cear indignamente, o cerne disso era isso. Aí nós aqui ficamos com os olhos arregalados. Nossa, jamais imaginei. Agora, é claro que as outras coisas estão embutidas nisso. Por quê? Porque quando você trata seus irmãos mal, é porque no fim das contas você não entendeu quem Cristo é, o que Cristo fez e o que ele disse. Porque ele disse que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento qual é? Amar o próximo como a nós mesmos. Nesses dois mandamentos está toda a lei. Então, a gente viu isso também, aqui apenas recapitulando, e hoje a gente vai falar a respeito... estava aqui, propósito tríplice, mas não é esse. Hoje nós vamos falar ainda a respeito da ceia, e eu acho que vai dar tempo de terminar, que a ceia, esse memorial, esse ato ritualístico, no sentido de que a gente faz com frequência e por isso é um ritual, mas nunca deve ser um mero ritual, né? Porque mero ritual é escovar os dentes. Como a gente sabe isso? Porque depois de um tempo você escova errado, porque se tornou um ritual. Você não pensa mais a respeito de como deve escovar certinho, não é verdade? Vai no dentista, o dentista fala, olha, tem que ser em movimentos circulares, em cima, embaixo, atrás, à frente. As primeiras semanas é uma maravilha. A partir da segunda semana é tchuc, 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 tá, 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 pá, 40 segundinhos, é assim. Isso é ritual. Quando a gente esquece o significado principal. Quando a gente fala da ceia, então nem se compara com escovar os dentes, né, irmãos? Eu usei aqui uma figura, uma ilustração para trazer essa ideia. A primeira ideia, alguém aqui já escutou sobre isso, que existem visões a respeito da ceia, do que contém a ceia, do que os elementos são? Alguém aqui já escutou a respeito disso? Já, né? Os irmãos aqui não quiseram erguer as mãos, mas quem está fazendo as doutrinas com o pastor Fernando aqui tem que ter visto. Vocês já falaram de eclesiologia, né? Ou, se não lembram, eu vou ter que... O pastor Fernando está voltando, já eu falo com ele, ele volta a doutrina de novo, para vocês aprenderem. Ah, melhorou agora. Já falei que ia voltar a doutrina, já rapidamente o pessoal lembrou. Muito bem, então. Então, aqui são posições evangélicas ou não a respeito da ceia. E aqui nós vamos ver, vamos fazer alguns desafios, ver se nós descobrimos qual linha religiosa essas visões levam. Então, a primeira visão, ela está ligada a que corrente teológica, a que corrente religiosa, ou a que denominação, para você entender. Então, a primeira diz respeito a uma coisinha chamada transubstanciação. Palavrinha nova? Nova, né? Então, rapidamente, quando você pensar nessa palavra, de transformação, certo? Substanciação, de substância. Então, a substância é transformada. O que são os elementos da ceia? O pão e o cálice, o vinho, né? E quando aqui existe essa visão de transubstanciação, quer dizer que os elementos da ceia, eles se transformam de verdade. O pão vira carne, o corpo de Cristo mesmo. Essa é a ideia. E o sangue e o vinho se transforma no sangue de verdade. Ah, mas
como assim? Assim mesmo. Existe no momento em que é apresentados os elementos da ceia, eles são transformados em elementos físicos reais. Você pode até não enxergar, mas não é um pedaço de carne ali, mas é isso que essa posição vai ensinar. Vamos ver se tem base bíblica para isso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 26. Vamos lá? Todo mundo achou? O Evangelho de Mateus está fácil, né? É o terceiro livro do Novo Testamento, então não tem como não achar. Não é verdade? Não é isso? Então, depois do Antigo Testamento, o primeiro livro é Mateus. Então ele diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e em seguida partiu em pedaços, deu aos discípulos e disse: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então, o que eles fazem aqui é interpretar o que Jesus disse de maneira literal. A Bíblia sempre nos obriga a interpretar as coisas de maneira literal? Depende. Quando você lê de maneira corriqueira e aquilo parece um absurdo, você deve entender que talvez seja uma metáfora. Então, isso também é importante, o contexto. Mas aí a gente fica pensando, será que é isso que Jesus fez? Falou, comam, e deu os braços para eles comerem? Não, porque o 27 diz que ele tomou o cálice. Então, se ele tivesse dado os braços para eles comerem, ele estaria sem braço. Mas no 27 diz que ele tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus e entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Qual aliança? Indo mais longe. Nós lemos há pouco que Moisés fez uma aliança, não lemos? Não lemos? Em Êxodo 24? E agora Jesus diz que está fazendo uma aliança. Qual aliança vale para os crentes? A de Moisés ou a de Jesus? Como nós vemos o Novo Testamento chamando isso de maneira comum? Como é que é o nome da aliança feita com Jesus? Nova aliança. Moisés fez uma aliança que era antiga, Antigo Testamento, e aí nós vemos Jesus vindo e fazendo uma nova aliança, Novo Testamento. As crianças deveriam saber bem isso, porque nós ficamos, eu acho, com 6 meses em cima disso. Então esse é o primeiro texto. Eles usam esse texto e vão dizer, olha, Jesus estava lá e ele ordenou fazer dessa forma. Pula agora um pouquinho para frente no Evangelho de João, capítulo 6, versos 53 a 57. Diz o seguinte: Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Aí ele diz, verso 57, eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Interessante, né? Aqui Jesus está falando com os judeus. E eles não estão entendendo direito como é que esse cara quer que a gente coma ele. Como assim? E esse era o entendimento do mundo grego-romano, né? Nós vemos que muitas vezes eles diziam que os cristãos eram canibais, porque eles comiam do corpo e bebiam do sangue. Então, isso não passava pela cabeça deles. Mas é claro que Jesus aqui está falando a respeito da aliança, a respeito de símbolos que iam acontecer com ele e que os cristãos iriam relembrar, a ceia.
No entanto, quando essa visão faz isso, ela erra o alvo. Ela erra o alvo porque ela entende a ceia de forma literal. O corpo se faz presente de maneira física e o sangue se faz presente de maneira física também. Qual é? Quem sou? Ficou fácil, né, irmão? Dá para deixar os outros também, né? Os católicos romanos. Por quê? Você já viu eles pegando a hóstia e dizendo assim, não morda? Eu não vi porque eu não tomei hóstia, mas eles fazem isso. Né? Eu não ia lá tomar hóstia. Por quê? Porque se é o corpo de Cristo, não pode morder. Coerente, né? Errado, mas coerente, pelo menos. E quando a ceia termina, eles enterram aquelas hóstias. Por quê? Porque onde é que já se viu um corpo ficar? Está entendendo? Então, os católicos romanos, o catolicismo, ele tem a ideia da transubstanciação. Nós cremos nisso? Tem alguns em dúvida aí, né? Nós não cremos nisso, porque não é isso que a Bíblia ensina. Tá bom? A segunda visão vem na ideia da consubstanciação. Qual a ideia aqui? Se transforma em carne e sangue? O outro era transubstanciação. Agora é consubstanciação. Entenderam a pegadinha? A dica? Então, eles não se transformam, mas eles estão juntos. Então, eles não têm o corpo literal, mas eles estão junto ali à ideia do corpo. Conseguiram entender? A presença deles não é transformada. Eles não se tornam de pão para carne. Na primeira visão, ela transforma-se. O pão que você está vendo ali não é pão. Aquilo é um pedaço de dedo, de carne. Nessa visão, ele não se transforma, mas está contido no pão. O pão não vira carne, mas existe a carne nele. Entenderam? Não existe uma transformação, mas existe uma consubstanciação, ou seja, no elemento está contido. É muito parecido. É muito parecido com a primeira ideia. A diferença é que o pão não deixa de existir, ele está ali, mas o corpo também. Eles estão em conjunto ali. Entenderam? Entenderam ou não? Essa é a ideia. Quais textos eles usam? Os mesmíssimos. Os mesmíssimos. E aqui parece que é uma escola do catolicismo melhorada, não parece? E quem a gente conhece que saiu da igreja, não queria sair, mas saiu, brigado, a intenção dele não era rachar com a igreja, mas era reformar a igreja. Como a igreja não conseguiu ser reformada, ele... Como? São os luteranos. O luteranismo faz isso. Você nota que existem traços ainda de catolicismo, não existem? Existem. Então essas são as duas primeiras visões. Nós cremos nisso? Então, a respeito da ceia, nós não somos luteranos. Nós concordamos com várias coisas que os luteranos concordam? Concordamos. Martinho Lutero foi um dos precursores da Reforma Protestante. Mas isso não quer dizer que nós vamos concordar com tudo. É interessante de ver que existem muitas igrejas evangélicas que, percebendo ou não, elas concordam com isso. Como que nós sabemos disso? No simbolismo místico. Você já ouviu alguém não vir na ceia e depois o pastor ligar e falar assim: você não pode ficar sem tomar a ceia, porque a ceia traz bênção para a sua vida? Direto, não é verdade? Por quê? Porque se entende que existe algo místico na ceia. Quando eu digo místico, algo que tem o poder de lhe abençoar. Então, quando você não toma da ceia, você está deixando de ser abençoado. Já viu que quando vai ter disciplina eclesiástica, muitas vezes eles dizem assim: você não pode mais tomar a ceia.
É por causa disso. Você tem que parar de ser abençoado. A ideia que rege é isso. Agora, mas então quer dizer que uma pessoa que está em disciplina, ela não pode ser cortada de alguns ministérios? Sim, pode. Por quê? Porque ela precisa se arrepender. Uma vez que ela se arrependeu, talvez ela não exerça um ministério de liderança. Por exemplo, vamos ser radicais aqui. Um pastor que é pego em adultério. Ele se arrependeu. Ele volta para a igreja. A igreja, se ele se arrependeu, a igreja recebe ele de volta. Mas quanto ao ministério de liderança, aí já é outra história. Agora, com crentes que não exercem ministérios de pastoreio, é diferente. Por quê? Porque talvez eles não tenham esses ministérios de liderança. Então, quando você vê as pessoas dizendo isso, irmão, você está no hospital, vou levar ceia para você. A ideia de levar a ceia para você é que a ceia pode, de alguma forma mística, dar um benefício, né? Quase um remedinho. Qual o problema disso? Vários. Entre eles, que nós já vimos que a ceia ela é instituída para ser celebrada em comunidade, em comunhão, em anúncio, ok? Nós já vamos falar mais sobre isso. Vai guardando suas perguntas para o final aí. Em terceiro lugar, na eclesiologia da doutrina da igreja, existe a presença espiritual. Olha aí, começou a ficar melhor, né? Catolicismo reprovado, luteranismo nesse quesito estranho, né? E aqui a gente chega na terceira posição, que é uma posição que diz que existe na ceia a presença espiritual. Cristo, ele está presente, mas não de forma de transformar os elementos, viram o corpo e o sangue, não na forma de estar junto literalmente, mas na forma espiritual. Certo? Aqui também pode ser entendido como um sacramento. O que é a ideia do sacramento? A ideia do sacramento é uma ideia bem católica, né? Sacramentos são aquelas coisas que você tem que fazer, aqueles rituais que são feitos e que recebem o nome de sacramento porque eles carregam o quê? Carga espiritual. Eles carregam uma noção espiritual das coisas. Note que eu não estou falando, e nós vamos chegar lá, que essas coisas não têm espiritualidade. Claro que tem, mas não dessa forma mística. Aqui também, se você entende que existe a presença espiritual nos elementos, é bem provável que você vai oferecer para um membro que não pôde vir. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Agora nós vamos ver se eles prestaram atenção mesmo no curso. Vamos lá. Todo mundo achou? Então diz assim: quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? Qual seria a resposta? Sim, participamos. E a segunda: e quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Sim, participamos. Então faz sentido a ideia da presença espiritual, não faz? O que vocês acham? Faz ou não? Faz, né? Faz. Mas será que esse é o cerne da ceia? Talvez não. Da mesma forma que quando nós dizemos assim, o batismo, ele existe por aspersão e ele existe por imersão. Uma pessoa que acredita que o batismo correto é o de aspersão, nós podemos dizer que ela é um descrente? Não. Mas nós conseguimos achar na Bíblia características muito mais contundentes a respeito do batismo de imersão, não é verdade? É verdade. Então, talvez aqui também seja o mesmo caso. Embora a ceia possa existir distinções teológicas a respeito dela, nós precisamos procurar aquilo que é mais próximo do que a Escritura ensina, não precisamos? Precisamos. Quer dizer que uma pessoa que acredita que a ceia
ela tem nos seus elementos a presença espiritual, nós vamos dizer assim, heresia, está fora, não temos comunhão com você. Não, esses são os pontos secundários. Por quê? Porque existe muita gente boa que defende esse ponto aqui. Existem muitos estudiosos bíblicos e que inclusive nós somos devedores pela sua vasta teologia que nós temos até hoje, que acreditam nisso. Quem sou eu? Hã? Presbiterianos? O que vocês acham? Só presbiteriano que pensa assim? Metodista? Acho que o metodista está mais na segunda, viu? Acho que eles compartilham, acho talvez um pouco de Lutero. Mas pode ser que tenha as duas vertentes. Por que eu acho que não são os metodistas? Porque os metodistas não são calvinistas. Eles normalmente são arminianos. Por quê? Porque o fundador da igreja metodista é... Quem quer ganhar um livro? O pastor Fernando chega domingo, tu cobra dele o livrinho. Exatamente. E ele era um defensor ferrenho do arminianismo. Creio que era um homem de Deus e tudo mais, mas errava nisso. Os calvinistas acreditam nisso. Então, dentre os calvinistas estão os presbiterianos, mas existem muitos batistas que também comungam dessa ideia, eles também compartilham dessa ideia. Então, aqui nós temos a terceira posição, a visão da ceia do Senhor dos calvinistas. E aí, até agora se identificaram com alguma? Então, por último, mas não menos importante, existe, aqui era para ser o número 4, saiu o número 2, que é a quarta visão, é a visão memorial. Os elementos da ceia fazem o quê? Recordam, relembram, trazem à memória o que Cristo fez. Vamos ver se a gente acha base bíblica nisso? Corre lá e abre em João. O Evangelho de João, que foi escrito por João. O pessoal quase falando Mateus. João, capítulo 6, verso 52. E esse 52, 52, 1 Coríntios ficou errado aí, né? Não é 25, é 24 e 25. Mas isso não precisa nem anotar, né, irmã? Porque esse é um daqueles textos que a gente tem que ter na ponta da língua. Qual texto bíblico fala a respeito da ceia no Novo Testamento? Vários, mas o que é contundente é 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Na noite em que foi traído, partiu o pão e tendo graças, Paulo repete aquilo que Jesus falou com os seus discípulos. Então o verso 52 diz o seguinte: Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. E aí, os 53 em diante, vem aquilo que a gente já falou aqui. Então, eles não estavam errados no que eles estavam com dúvida, mas eles estavam errados porque eles não entenderam o que Jesus queria dizer a respeito do seu corpo, a respeito do seu sangue, a respeito da nova aliança. Esse era o problema. E esse foi o problema de muitos da época de Jesus e continua sendo o problema de muitos nesses tempos. Agora pula lá para o verso 63. Ops, pulei aqui.
que é legal até de ler o 61. Então, depois disso, que Jesus continuou falando sobre segui-lo, que essa palavra era dura, que precisava abandonar a si mesmo. Aí ele disse no 62, então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Em outras palavras, muitas coisas espirituais só podem ser compreendidas de maneira espiritual. Nem todas as coisas são para serem compreendidas de maneira literal. Quando Jesus disse, eu sou a porta, queria dizer que ele era uma porta de cedro, de madeira? Não, ele é o caminho, ele é a passagem por onde as pessoas têm que entrar. Então, quando Jesus estava falando aqui, ele estava dizendo exatamente nesse sentido. E aí é interessante que o verso 66, lê o 65 comigo. E acrescentou, por isso eu disse, que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai dê a mim. Declaração bem arminiana, né? Jesus dizendo, olha, todo que quiser vir, pode vir. Ele disse, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Ele ofereceu. Mas aí agora ele diz assim, mas quem não vier, porque o Pai não enviou. E aí olha o resultado humano natural. Verso 66. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Por quê? Porque ele começou a colocar condições. Ele começou a dizer assim, olha, me seguir é bom, não é? Mas então quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, ame mais a mim do que ama o pai, do que ama a mãe, do que ama a si mesmo. Começa a apertar o calo. Seguir a Jesus enquanto não existe nenhum sacrifício, é tranquilo. Agora, quando a gente começa a ver coisas do tipo assim, pare de pagar o mal com o mal. Não retribua a vingança, mas se necessário, suporte. Começa a fazer, a pessoa começa a balançar, né? E Jesus deixou muito claro, ao longo de todo o seu ministério. A prova disso é que ele perguntou para os 12, daí no verso 67. Jesus se voltou aos 12 e perguntou, também vão embora? Vão? E aí Pedro disse, né? Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. E aí Jesus diz para ele, muito bem, Pedro, você acertou em cheio, mas não foi você. Foi o Espírito que lhe deu esse entendimento. Então, quando nós falamos em memorial aqui, agora pule lá para 1 Coríntios que fica mais claro. 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 e 25. 24 e 25, porque é o que fala a respeito dos elementos, certo? Ele disse, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Beleza. Bem fácil de entender. Aí ele diz o quê? Complementando. Façam isto em memória de mim. Isto é um memorial. Isto é uma lembrança. Isso é uma recordação. Então, quando nós ceamos, nós relembramos o que Jesus fez. Tem alguma coisa de mística nisso? Nos elementos? Não. Se eu comer o pão, eu vou ser abençoado de alguma forma? Não. Mas você vai ser abençoado pelo que o ritual representa. Quando você entendeu o sacrifício de Jesus, você consegue relembrar isso e ser abençoado. Ah, então, mas por que nós fazemos o ritual? Porque é uma ordenança. Mas aquele que ainda não entendeu isso, aquele que ainda não tem uma comunhão com a igreja local de maneira de vínculo, que não se tornou membro, nós dizemos, olha, nós não podemos proibi-lo, mas nós sugerimos que você seja abençoada pelo memorial, mas ainda não faça isso. Por quê? Porque o batismo deveria vir antes do que a ceia. A Bíblia diz essa ordem? Não, ela não diz. Mas lembre-se que o contexto em que isso acontece na Bíblia é completamente diferente do nosso.
Volto a lembrar, naquela época, você ser batizado, você era praticamente um procurado para execução. Então, por isso que uma pessoa que se batizou, pelo menos aqui na nossa igreja, ela vai ter entendido as doutrinas fundamentais, o evangelho. Ela vai ter compreendido isso. Por que nós não batizamos mais jovens? Porque eles ainda não foram testados. Porque a fase de adolescência, se bem que a Bíblia não fala de adolescência, mas vamos entender aqui, aquele período de 12 a 16, 17, 18 anos, é onde o mundo vai oferecer ouro para ela. Então, como o batismo não é algo que salva, mas ele é uma expressão interna de algo que aconteceu é uma expressão externa de algo que aconteceu internamente, nós preferimos aguardar para ver se esses jovens que estão caminhando entre nós, eles de fato confessam com a boca e vivem com as atitudes. É por isso que nós já fizemos isso, nós já batizamos jovens, mas nós não fazemos mais. Quer dizer que um jovem não pode ser crente? Claro! Quer dizer que uma criança não pode ser convertida? Não tenho dúvidas nenhuma. Eu creio que a maioria das crianças aqui são crentes. Mas o que eu acho é que elas ainda não tiveram a fé provada, a fé testada. E por isso nós dizemos assim, calma, para que não precise ter que ser feito o próximo passo que nós vamos falar, que é qual? Qual é o próximo passo? Disciplina eclesiástica. Porque a partir do momento que uma pessoa é batizada e é inserida no corpo, e quando eu falo corpo aqui, existe o corpo universal, que é naquele que todos nós crentes temos comunhão, com crentes do Japão, mas existe a expressão visível que é a igreja local. Não é verdade? É verdade. E na igreja local, quando você se torna membro, a pergunta que eu costumo fazer, e que as pessoas respondem no piloto automático, mas não pensaram, é: você está disposto a ser cobrado? Sem ser cobrado e aí de repente em casa ou na cabeça pensar assim, mas que saco esse pastor se metendo na minha vida de novo. Ai, cuidar da sua vida. Ou então, o que esses irmãos querem tanto se meter? Não é possível isso acontecer? É possível acontecer com todos nós. Mas com os jovens é mais perigoso. Não é verdade? É verdade. Então isso é cautela, certo? E o memorial tem a intenção de nós relembrarmos o que Cristo fez. Então, eu diria a vocês que, embora nós bebamos da teologia calvinista quase que integralmente, né? A nossa igreja ela é calvinista no ensino, mas na visão de ceia, ela não é calvinista. Sabe como é o nome disso que nós somos? Essa vale um livro. Essa ninguém vai saber. E talvez... Hã? Boa, bíblicos. É um nome muito estranho, mas agora eu já dei a dica, né? Lutero, ele chegou a ter um encontro com essa pessoa e eles discutiram. E Lutero tinha um apelido de boi brabo, porque diz que ele tinha um temperamento muito difícil. E ele discutiu, gritou, esbravejou e se levantou e saiu, porque eles não concordaram a respeito da ceia. Aí a gente pensa, nossa, mas que esquisito, né? Uma pessoa que a gente historicamente admira tanto, admire a Cristo. Porque ele é o único que não tem falhas. Me admire, eu, pastor Adriano, enquanto eu estiver sendo um imitador de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo falou para os seus contemporâneos. Me imitem como eu sou imitador de Cristo. Isso não vai nos proteger de decepções, porque eu sou falho, né? Então, como nós vamos depositar a nossa esperança? Lembra do texto de 1 Pedro que a gente pregou essa semana? Estejam preparados para dizer a razão da esperança que há em vocês. A razão da minha esperança é o pastor Adriano, é o Augustus Nicodemos. Não, a razão da sua esperança é Cristo. Ok? Então, aqui o nome disso é Zwinglianismo, de Zwinglio,
certo? Aqui está um ótimo nome para quem está pensando em ter filhos homens. Zwinglio, venha cá, meu filho. Zwinglinho, né? Alguma dúvida, irmãos, a respeito das visões da ceia? Não? Hã? Uhum. É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, sim. Mas ela é uma igreja local? Ela está reunida como igreja? Não, estou perguntando. Ela está reunida como igreja? Porque a igreja, ela existe de duas formas que a gente viu, né? A igreja invisível e a igreja visível. Certo? A igreja é o templo, esse lugar? Não. São as pessoas. Nós somos os tijolinhos. Mas existem características que nós cultuamos juntos. Não é uma mera reunião de crentes por algum motivo, não é verdade? Então, neste sentido, eu diria, pode, mas não convém. Posso todas as coisas, mas nem todas edificam. Então, a pergunta talvez fosse, qual é o motivo dessa reunião e querermos cear nessa reunião? Talvez essa fosse a pergunta. Ah, porque estamos felizes e juntos aqui. Então cante um cântico. Ah, mas não temos igreja. Aí seria diferente, a gente poderia conversar melhor. Estamos reunidos aqui na República de Zambuie. Acho que é isso, né? E somos perseguidos. E temos que nos esconder. E a igreja se reúne nas casas. Aí talvez fosse diferente. Então essa é a minha consideração. Posso dizer é errado? Não posso dizer é errado, porque a Bíblia não proíbe. No entanto, nem tudo que a Bíblia não proíbe deve ser feito. A Bíblia não proíbe usar biquíni, proíbe. Olha, irmãs, não usem biquíni. Não, mas ela diz que as mulheres devem se vestir com modéstia. Qual é a aplicação de se vestir com modéstia? Cuide do seu corpo, porque ele pertence a seu marido. Da mesma forma, o homem. Então, nós precisamos sempre nos guiar pelos princípios claros e, a partir dos princípios claros, caminhar. Então, eu diria assim, depende da circunstância, né? Eu confesso que eu teria que entender um pouco melhor a situação. Ah, fomos viajar de férias e fomos viajar em 8 crentes. Glória, né? Coisa boa, né? Deve ser uma delícia. Imagina as férias só com crente, não precisar se esconder e tal. Mas aí você pensa, é necessário? Você não pode esperar voltar para a sua igreja local? Pode. Por quê? Porque é um memorial. Você não tem nada de místico ali, né? Ah, mas é que nós estamos muito felizes e queremos agradecer a Deus. Existem outras formas, né? Não necessariamente através disso. Alguma mais? Dá pra usar essa daí de viajar pra praia em 8 e já batizar o cara, né, no mar, né? Fica lá um bom tempo. Se você desconfia, espera umas 4 ondas passarem. Tranquilo? Então Deus abençoe a todos, irmãos. Até domingo.